Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cauê e eu estarei trazendo para vocês aqui hoje um breve resumo sobre o livro A Ética da Liberdade, de Murray Rothbard. Bom, esse livro de Murray Rothbard, ele tenta trazer uma defesa e traz uma defesa bem sofisticada sobre a ética, né, em todos os seus campos. Defende a liberdade como algo essencial para a sobrevivência e para uma sociedade livre e organizada. Bom, então primeiramente quem era Murray Rothbard? Murray Rothbard era um americano de descendência judia e tinha como um dos seus principais professores o Ludwig von Mises, né? E ele acabou fazendo um estudo, pegou basicamente a praxeologia que Mises tinha instaurado e levou essa praxeologia basicamente para o campo da ética, né? Daí surgiu o seu livro. E ele era um entusiasta também da liberdade no século XX, foi uma das grandes personagens que marcou toda essa geração de pensadores, e também tinha a própria escola austríaca como um dos seus principais pilares, tanto de pensamento individual como também de pensamento econômico. E como um dos principais marcos da escola de pensamento austríaca é a não intervenção do Estado na economia, o Murray Rothbard também era adepto da mesma vertente e acreditava, assim como eu, que uma menor intervenção, ou até mesmo nenhuma intervenção, melhor se dizendo, do Estado na economia e em nenhum outro aspecto pode acabar e vai gerar mais riquezas para a sociedade através das livres trocas que eles vão fazer. Uma vez que não tem o Estado para atrapalhar, as pessoas conseguem fazer mais trocas e com mais trocas, todos sabemos, gera uma sociedade mais rica. Bom, então na primeira parte do livro, Murray Rothbard traz as leis naturais como algo sacro. As leis naturais são basicamente leis que surgiram na nossa sociedade e que elas são imutáveis. Elas não podem ser violadas em nenhum aspecto, se tratando de ética. Essas leis naturais não foram colocadas por nenhum Estado, não foram colocadas por nenhum ente burocrata. No livro, o Rothbard traz duas situações, duas hipóteses para essas leis surgirem na nossa sociedade. A primeira, em que o Rothbard é adepto, é a teoria em que as leis naturais, que são elas propriedade e liberdade, foram trazidas até nós por meio das livres trocas, das livres ações entre os indivíduos. Essas ações que em milhares de anos acabaram culminando com aspectos comuns, com leis comuns entre todas as sociedades. Aspectos que mencionamos que são liberdade e propriedade. E a segunda teoria também, né, que o Rothbard não é adepto, mas que grandes pensadores aí liberais são adeptos, né, é que essas leis de propriedade e liberdade foram dados a nós por Deus, né? Pensadores que são adeptos, temos John Locke entre os principais, Adam Smith, o próprio Frédéric Bastiat, que é um pensador francês, e também vertente na qual eu mesmo sou adepto, né? É bom só lembrar que esse livro aqui ele não é um livro de moralidades, não é um livro para você saber o que é moral, o que você deve ou não fazer. Ele é apenas um livro que mostra o que não deve ser proibido, o que deve ser aceito e o que não deve ser proibido em uma sociedade libertária, tanto em uma sociedade com leis privadas, tanto na nossa sociedade atual em que vivemos hoje. E nessa segunda parte do livro, da Ética da Liberdade, o Murray Rothbard ele traz a importância de um sistema libertário para a nossa sociedade. O sistema libertário seria um sistema em que essas leis naturais são sagradas e não podem ser violadas de nenhuma maneira. Então as leis como propriedade e liberdade, elas são sacras e imutáveis daqui até o final dos tempos. Então a sua propriedade, como os seus imóveis, o dinheiro que você tem, qualquer propriedade sua, nenhuma entidade, nenhuma pessoa, nenhum governo
eticamente, falando de ética, pode violá-lo. Nenhum governo pode chegar e exigir uma parte dessa propriedade para você, se tratando de ética. E esse sistema, em um momento em que não haveria, por exemplo, um sistema estatal, um sistema público, onde as pessoas são espoliadas, mas eu vou falar isso posteriormente no livro, seria regido por uma sociedade, por exemplo, com leis privadas, com leis feitas pelas próprias cidades, onde as pessoas seriam totalmente coniventes com essas leis e estariam morando no local porque são coniventes e de acordo com essas legislações. E também ele traz a importância do livre mercado, né? Uma vez que o governo não existiria para te atrapalhar num sistema libertário, o sistema de livres trocas iria empoderar, claro, sempre respeitando essas leis naturais, e a sociedade é uma sociedade muito mais rica, no momento que iria acontecer muito mais trocas entre os próprios indivíduos. Ele também traz no livro, nessa segunda parte ainda, pontos muito polêmicos, né? Pontos como o uso da violência, quando que ela deveria ser empregada. A violência, por exemplo, num sistema libertário, como o que o Ética da Liberdade traz, ela só deve ser utilizada em momentos de legítima defesa e em mais nenhum outro momento ela é aceitável. Toda violência que não seja por legítima defesa, ela é abominável e deve ser recusada pelo indivíduo. Outros pontos também polêmicos que ele traz, que eu não vou entrar aqui, pois é um vídeo curto, é um resumo, a intenção desse vídeo, seria a questão dos direitos das crianças, direito dos animais, furtos, roubos, e muitos outros aspectos, como que isso iria acontecer e como que isso seria julgado em um sistema libertário. E o Murray Rothbard também fala que há dois meios, basicamente, de você conseguir riqueza em uma sociedade, tanto libertária quanto em outra qualquer. Seria, primeira, ou por meio das livres trocas e trabalhos do próprio indivíduo, assim, por esse meio ele pode enriquecer e conseguir mais riquezas e bens materiais, ou a segunda, que é por meio do roubo e da expoliação alheia. Essa segunda, como ele diz, alternativa na qual o Estado é adepto e opta por roubar as pessoas para ele conseguir sobreviver. Como ele não produz nada, a expoliação alheia é o único meio de ele acabar funcionando. Expoliação por meio de impostos, por meio de taxas e outros atributos. Então podemos concluir que sim, imposto é roubo. E também ele cita, nessa parte do livro, a importância, vendo na mentalidade estatal, do Estado se perpetuar cada vez mais, dele aumentar o seu tamanho cada vez mais. Pois no momento que o Estado consegue aumentar cada vez mais o seu tamanho, cada vez mais o seu aspecto em todas as áreas que nós vivemos, é mais difícil depois para a população derrubá-lo. O governo, uma vez se tornando tirânico, é mais difícil a população desarmada, a população com todos os bens e os meios de produção sendo tomados pelo próprio Estado, de acabar se rebelando e fazendo assim uma tomada do poder por meio popular. Então aí vem a necessidade do Estado estar cada vez mais se expandindo, mesmo em lugares onde não tem sentido ele se expandir. Ele cita também, nesse livro ele também cita, e também tem um outro livro muito bom do Murray Rothbard, que é a Educação Livre e Controlada, que talvez eu também vou fazer um outro review desse livro, da importância do Estado dominar a educação. Por que o Estado dá tanta importância para dominar a educação? Ele dá importância porque é por esse meio que ele vai doutrinar as futuras gerações. Hoje, na nossa legislação atual, é possível a gente fazer escolas privadas, porém, há um ente burocrático que regula, que seria o MEC, que regula todas as escolas. E por esse meio de regulamentação, o Estado acaba colocando o que as crianças devem aprender, o que os nossos adolescentes devem aprender. E é óbvio, ele vai tentar ensinar para as crianças que o Estado, um órgão que sobrevive de expoliação e de roubo, é necessário para a nossa vida.
é necessário um agente interventor na sua vida para que você possa viver melhor. Na quarta parte do livro A Ética da Liberdade, o Murray Rothbard ele traz algumas refutações que não vêm muito ao caso aqui, refutando teorias paralelas à liberdade, teorias do seu próprio professor Ludwig von Mises, teorias do Friedrich Hayek, ganhador do Prêmio Nobel, e de outros personagens defensores da liberdade, e ele acaba provando, né, por meio desses argumentos, que o sistema libertário é o único sistema ético e capaz de prover uma sociedade livre e próspera. E na quinta e última parte do nosso livro, o Murray Rothbard ele traz estratégias para a liberdade, estratégias para que a gente traga a liberdade para o nosso meio, estratégias para que a gente traga a liberdade para a nossa sociedade, que a gente seja uma sociedade mais próspera e livre. Ele fala que todo libertário, todo cidadão tem o dever de buscar a sua própria felicidade. Ele até cita a Constituição norte-americana promulgada por Thomas Jefferson como um exemplo, né? Na Constituição norte-americana ele fala que toda sociedade deve ser regida pela liberdade, pelo direito à propriedade e pelo direito de todo cidadão lutar e buscar a sua própria felicidade. Valores nos quais são totalmente coniventes com os valores libertários. E ele também fala que a busca pela liberdade é o mais alto e elevado fim político, que todo político, que todo burocrata deve acabar lutando pela liberdade e pela instauração nela na nossa sociedade. Ele fala que às vezes pode ser até cansativo, mas que essa busca incessante por esse valor, ele deve ser movido pela paixão que, segundo ele, deve estar dentro de cada um de nós, a paixão pela justiça, a paixão pela liberdade na nossa sociedade. E como último ponto do nosso livro, ele fala que a liberdade deve ser instaurada no nosso meio de forma imediata, pois é o meio mais ético a ser feito, uma vez que pessoas estão sendo roubadas. Porém, como a gente sabe que isso não é possível no nosso meio, é impossível a gente apertar hoje um botão e destituir o Estado, que a gente possa fazer com que essa liberdade seja instaurada de forma gradual, de forma gradualista, ocupando os meios, por exemplo, colocando a liberdade sempre como algo que deve ser trazido à nossa sociedade porque é um meio ético. E também ele cita a importância da redução do tamanho e do poder do Estado. Uma vez que a gente reduz o tamanho e o poder do Estado, isso significa que temos pessoas sendo menos espoliadas, temos pessoas sendo menos roubadas. Bom, pessoal, então esse era o vídeo que eu queria trazer para vocês aqui. Claro que esse é um breve resumo sobre o livro A Ética da Liberdade. É um livro curto, tem umas 350 páginas mais ou menos, então eu recomendo a todos que leiam, principalmente se nesse ano você vai ser candidato a algum cargo, seja ele legislativo ou executivo. Esse livro vai te trazer dilemas importantes e embates importantes sobre como reagir a determinadas situações, sempre buscando o que é correto e sempre buscando o que é ético. Deixa o seu comentário se você tiver alguma dúvida onde você estiver assistindo, que eu, se uma vez estiver inclinado a respondê-lo, estarei respondendo a todos eles. Meu nome é Cauê Oliveira e que Deus abençoe.